Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu te recomendo que ao abrir sua Bíblia, você deixe ela aberta mediante toda a exposição do texto bíblico, em nome de Jesus. Atos 2, versículo 42 em diante, nós vamos ler, eu lerei na versão NVI, talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente da minha, mas certamente nós entenderemos de maneira única e especial a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 42, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, nós estamos diante da palavra do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar neste momento. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela nunca volta vazia, Senhor. Por isso que o Senhor fale pessoalmente, diretamente, a cada coração que nos assiste nesse momento, Senhor. Que a palavra de Deus seja clara, que a direção de Deus seja única e particular a cada um. Que a Tua palavra viva e eficaz venha ferir o nosso interior e assim separar aquilo que precisa ser separado e santificado para o Senhor. Nós já rendemos toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra é o bem mais precioso que nós temos. É isso que oramos, é por isso que agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é Voltemos ao Pentecostes. Irmãos, é algo até um pouco constrangedor quando nós olhamos a nossa vida cristã e comparamos com o início do avivamento da igreja, que é Atos capítulo 2. Quando ocorre o derramar do Espírito Santo, e eu olho não falando coletivamente, eu não estou dizendo sobre os cultos necessariamente, eu não estou dizendo sobre as reuniões como um todo necessariamente, eu estou falando da sua vida espiritual, eu estou falando da minha vida espiritual, eu estou falando de um distanciamento daquilo que era o padrão para sermos cristãos. Quando olhamos o avivamento que aconteceu no dia de Pentecostes e olhamos a nossa vida espiritual, nós chegamos a uma constante conclusão: a que cristianismo estamos seguindo? Talvez você tenha o mesmo pensamento que eu, talvez você às vezes diz: olha, por que nós não vemos tantos sinais e maravilhas mais? Olha, por que de repente parece que as coisas de Deus para muitos se tornaram banais e se acostumaram com o sobrenatural? Como que parece que nós como igreja e como propósito de estarmos aqui nos desvirtuamos tanto? Eis aí a necessidade de eu e você voltarmos ao dia de Pentecostes, voltarmos ao avivamento da igreja, voltarmos a esse lugar que não é uma utopia, não é uma mentira, não é algo que aconteceu há 2000 anos atrás e hoje nós estamos fadados a uma frieza espiritual. Não, Atos capítulo 2 é a vontade de Deus para todos os cristãos. Atos capítulo 2 é a essência de ser cheio do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos falar sobre esse assunto. Nós vemos muitas músicas sobre avivamento, vemos tantas mensagens, tantas canções sobre isso, e às vezes
Sabe qual que é a pergunta que ecoa no nosso coração? Nós cantamos tanto sobre um avivamento, mas a pergunta é: o que de fato vai fazer eu reconhecer um avivamento? A pergunta que não quer calar é: será que é algo que Deus vai acordar de bom humor de manhã? E Ele vai falar: olha, hoje eu estou a fim de fazer algo diferente na igreja, eu vou derramar meu espírito, e assim as coisas acontecem. Será que é isso? Será que é algo unilateral da parte de Deus? Será que é só uma emoção? Não, meu irmão, nós precisamos falar a verdade sobre o que é Pentecostes, o que é esse avivamento e como regressar a esse lugar. Esse texto, ele separa, ele divide os emocionados dos avivados. Esse texto, ele separa os místicos dos que são cheios do Espírito Santo. Esse texto, ele separa o cristão frio, morno, acostumado com uma vida cristã estagnada, acostumado com Deus, acostumado com tudo que Ele faz, acostumado em não conhecer, em não se preencher do Espírito Santo. Esse texto separa esse cristão de um cristão fervoroso, de um cristão cheio do Espírito Santo. É isso que esse texto faz. Portanto, para a gente continuar, permita-me te introduzir brevemente ao que está acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos. Se tem 3 palavras simples, rápidas e fáceis que vão resumir o que é o livro de Atos, são 3 palavras. A primeira é ascensão, a segunda é descida e a terceira é expansão. Em Atos capítulo 1, Jesus, ele havia morrido, ressuscitado. Ele aparece durante 40 dias ensinando os seus discípulos e provando que ele havia ressuscitado. Até que no capítulo 1, Jesus, ele é assunto aos céus, ele sobe à destra do Pai, e ele vai cumprir a promessa que ele mesmo falou em João 14 e João 16, de que ele deveria ir para o Pai, e assim, quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. É isso que acontece em Atos capítulo 2, os discípulos estão reunidos em Jerusalém, estão há 10 dias buscando, constantemente orando e clamando num cenáculo, até que de repente vem do céu um som como de um vento impetuoso, surgem línguas como de fogo e a multidão fica perplexa. Pedro prega e ali começa um avivamento da igreja. O Espírito Santo desce, ele capacita, ele aviva. No dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, a qual se comemorava os primeiros frutos para Deus, e é nesse momento que Deus faz o contrário. O Espírito Santo desce para pegar os primeiros frutos para Ele. Ele pega os primeiros cristãos e os batiza, os enche de poder, e a partir de então, nós começamos a ver uma expansão da igreja, que é a terceira palavra. Aqui, acabou de acontecer uma conversão de mais de 3.000 pessoas na igreja primitiva, e nós temos o relato de Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando como era essa igreja. Você já parou para poder pensar como é que seria estar lá no meio de Atos capítulo 2? Já parou para poder pensar como que essa igreja funcionava? Como é que esses cristãos se relacionavam com Deus? Irmãos, é isso que nós precisamos recordar, porque a verdade é que o mesmo Jesus que subiu aos céus em Atos 1, Ele está nos céus hoje, e Ele tem o Espírito Santo de Deus para derramar sobre a sua igreja. Entendendo isso, eu quero ler com você novamente o versículo 42 e o 46, eu peço que você me acompanhe na leitura do texto. Nós vamos reorganizando o texto e encaixando algumas peças em seus lugares. Versículo 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Primeiro ponto: dedicação e constância no aprendizado bíblico. Irmãos, eu quero separar esse sermão de uma maneira breve em 2 partes. Eu quero primeiro falar de aonde os apóstolos, eles ensinaram a igreja a serem de fato pessoas dedicadas e constantes. Algumas áreas da disciplina cristã que eles tinham dedicação e constância. Isso é no mínimo curioso, sabe por quê? Eu e você, às vezes, nós temos muita dedicação. Falamos assim: não, eu vou fazer um jejum. Não, agora eu vou buscar a Deus, vou passar um tempo em oração. Não, agora eu vou ler a Bíblia. Mas sabe o que a gente não tem? A gente tem dedicação.
Só que a gente não tem constância para continuar as disciplinas espirituais. A partir de então, Lucas, ele começa a mostrar algumas áreas em que eles se dedicavam, ou seja, a igreja se esforçava. Eles tinham vontade, eles se empenhavam em ter essa disciplina. E além de se empenhar em começar, todos os dias eles faziam. Eles tinham uma disciplina, uma constância naquilo que eles tinham aprendido. E a primeira área é sobre o aprendizado bíblico. Irmãos, aqui tem um teólogo que eu gosto muito, que é John Stott. Ele diz que nesse texto, a primeira coisa que o Espírito Santo fez, quando ele desceu, foi abrir uma escola em Jerusalém, em que o Espírito Santo era o diretor, os apóstolos eram os professores, e haviam mais de 3.000 crianças no jardim de infância. Irmãos, nós estamos aqui diante da primeira marca de um cristão cheio do Espírito Santo: aprendizado pela palavra de Deus. Irmão, entenda uma coisa, aqui o texto não está dizendo que as pessoas aprendiam da palavra de Deus porque eram obrigadas, não. Eles se esforçavam, eles queriam, eles se empenhavam em conhecer a doutrina dos apóstolos. Irmão, o problema é que tem muito crente cantando sobre avivamento, falando que quer céus abertos, mas a Bíblia está fechada. O problema é que nós estamos entrando num lugar de um evangelho místico, em que eu quero Deus, eu quero conhecer Jesus, mas irmão, de verdade mesmo, qual foi a última vez que ler a Bíblia foi a sua prioridade do seu dia? Porque nós estamos falando não de pessoas que eram obrigadas, mas eles tinham sede da palavra de Deus. Ah, irmão, você quer conhecer quem é crente de verdade? Você vai ver quem tem sede de conhecer da palavra de Deus. É aí que separam emocionados de avivados. É aí que separam meninos de pessoas maduras na fé. Irmão, preste atenção, eu não estou falando sobre um ritual farisaico, de todo dia você pegar a sua Bíblia e cumprir um ritual inútil. Olha, eu tenho que ler a Bíblia, porque senão Deus não gosta de mim. Não, irmão, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ter sede da palavra de Deus. Ninguém te cobra, é você que fala assim: eu estou com sede de águas vivas, eu estou com sede de conhecer da palavra de Deus. Eles se empenhavam no aprendizado bíblico. Irmão, de verdade mesmo, nós temos a geração mais tecnológica, mais cheia de informações na palma da mão, e ao mesmo tempo a geração de crentes mais analfabetos da Bíblia. E isso para mim é um paradoxo inexplicável. Eu estava vendo um vídeo esses dias, lá nos Estados Unidos, um cara gravando, aí ele foi fazer aqueles quiz de pergunta bíblica, chegou no irmão da igreja e falou: olha, posso fazer um quiz? Posso. Aí ele falou assim: tá, me fala a primeira frase da Bíblia. Aí ele falou: eu acho que está escrito assim: oi, eu sou Jesus. Irmão, meu Deus do céu, se eu tivesse lá, eu dava uma voadora, eu não ia aguentar não. Não está entendendo que a pessoa está dentro da igreja, não sabe falar o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu não estou falando de idolatria ao conhecimento, não, irmão. Não é sobre você conhecer mais, não é uma guerra de idolatria ao próprio ego, não. Eu estou falando sobre conhecer o Filho de Deus. Se a gente ama Jesus, nós vamos amar conhecer Jesus. De verdade mesmo, qual é o seu evangelho favorito? Qual foi a carta de Paulo que você sentou e falou: olha, eu vou estudar e eu vou aprender isso daqui? Não, qual foi o versículo que Deus falou com você essa semana? Não vou muito longe não. Esse mês, o que Deus falou com você na Bíblia? A resposta de todas as perguntas mostra o quão frios e distantes nós estamos de um avivamento que nós cantamos da boca para fora, mas fechamos dentro da nossa casa. Tem um livro que eu gosto bastante, de um autor chamado Leonard Ravenhill. Ele diz que o abismo que nos separa de um avivamento verdadeiro é do tamanho do nosso desprezo pelas Escrituras. Você está entendendo que se a gente não está vendo sinais, milagres e poder fluir através da gente, é porque a gente está muito distante disso aqui? Você está entendendo que isso daqui deixou de ser a prioridade da sua vida há muito tempo, irmão? E nós gastamos o tempo inteiro da nossa vida correndo atrás de um monte de lixo, rolando o feed do TikTok eternamente, vendo séries que tem 9 temporadas. Não estou falando que é pecado não, irmão, está tudo certo, mas de verdade mesmo, se a gente quer Deus, nós não vamos querer nem que seja ler um versículo da Bíblia por dia. A gente não vai querer aprender nada da Bíblia, absolutamente nada. Que cristianismo é esse? Eles estavam matriculados
em aprender da palavra. Irmão, Deus está querendo te matricular nessa tarde em uma escola interminável. É a escola da palavra de Deus. Ela é como um oceano. É como um oceano vasto, denso, e ele é infinito. E quanto mais você descobre, mais você fala: uau, meu Deus é insondável, Ele é inexplicável. Irmão, você pode passar a vida inteira estudando a Bíblia, mas teologia não explica Deus. Todo dia Deus tem algo para te falar na palavra dEle. Todo dia a palavra dEle é viva, é eficaz. Precisamos restaurar isso na nossa vida. Eles tiveram a dedicação, ou seja, eles deram o primeiro passo. Eles falaram: olha, apóstolos, a gente quer começar a aprender. E eles todos os dias aprendiam. Irmão, hoje está na hora de você tomar o primeiro passo, de falar: Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais. Senhor, eu quero aprender mais da Tua palavra. Senhor, irmão, de verdade mesmo, quer aprender? Vou te dar uma dica aqui. Abre no YouTube. Você quer aprender um livro da Bíblia? Digita assim, ó, Panorama Bíblico, tal livro, Hernandes Dias Lopes. Acabou. Você nunca mais vai ler o livro da mesma forma. Você vai falar: uau, eu quero agora ler esse livro para o resto da minha vida. Está entendendo que a gente usa o celular para tantas coisas, mas para aquilo que é a palavra de Deus a gente não usa. Mas eu quero ir com você para o nosso próximo ponto. Versículo 46, novamente diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Versículo 42 também. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Segundo ponto, dedicação e constância à mesa com os irmãos. Aqui, quando o Espírito Santo desce, ocorre uma união dessa igreja. As pessoas se juntam em uma só mesa. As pessoas se reúnem em um lugar para terem comunhão juntas umas com as outras. Irmãos, a palavra comunhão em grego, koikonia, significa participação conjunta em um mesmo propósito. O partir do pão aqui fala não só sobre comer algum alimento, não. O partir do pão fala sobre a ceia do Senhor, que o próprio apóstolo Paulo nos instrui em 1 Coríntios, capítulo 11. Aqui o que acontece é algo fenomenal. Essas pessoas de nações, tribos, línguas diferentes, eles se unem a uma mesma mesa para ter comunhão horizontal, eles com Deus, e a partir dali, comunhão horizontal, eles com o outro que era diferente. Eles estavam em um mesmo propósito, adorar a Deus e ter comunhão. Irmãos, a realidade é que existem pessoas que não congregam de fato na igreja e não possuem uma comunhão. O texto está mostrando que essa igreja tinha um culto público no templo, mas eles tinham as reuniões de casa em casa. É muito parecido com aquilo que nós temos aqui na nossa igreja. Nós temos os cultos semanais e temos os GCs que ocorrem de casa em casa, onde temos alimentos e afins. Irmãos, deixa eu te perguntar, com que pessoa mais madura que você na fé você está andando? Quem é a pessoa que você está andando com ela e que é seu irmão na fé, que vocês estão reunidos com o mesmo propósito? Adorar a Deus. Irmão, a gente precisa restaurar esse lugar do propósito de estarmos aqui, porque uma das coisas, na minha opinião, que o diabo mais tem atacado nesses dias, é fazer com que nós estejamos aqui na igreja, mas é com o propósito errado. Ele destrói a participação conjunta que é a comunhão. Eu contei esses dias, mas eu vou contar de novo, foi algo que me surpreendeu demais. Eu estava num culto e eu estava no banco da frente, estava lá esperando o culto começar, estava aquela contagem regressiva. Na hora que eu vejo, tem uma irmã, que ela está andando assim, desesperada no meio da igreja, caçando alguém. Já estou assim, meu Deus, espero que eu não esteja devendo ninguém. Brincadeira. Ela vira, olha para mim, com um olhão arregalado assim, e fala assim: você, cadê o irmão fulano? Ele cantava direto aqui na igreja, o que aconteceu com a vida dele? Eu comecei a conversar, eu falei: ô minha irmã, não sei. Aí na hora que ela saiu, eu virei para a pessoa do meu lado e eu falei assim: cara, eu não acredito que a pessoa vem no culto de domingo e não era para adorar a Deus, era para saber da vida do irmão fulano. Você está entendendo como que tem como estar na igreja, mas perdeu o propósito comum que é a comunhão?
que é adorar a Deus juntos. Está entendendo como é que às vezes a igreja vira um grupinho da escola, como se fosse um ensino médio, em que existem facções, existem grupos e, na verdade, ninguém está aqui adorando a Deus? Está entendendo como é que isso é completamente possível? E nós precisamos nos empenhar, nos dedicar nisso. Irmão, de verdade, como pastor da Lagoinha, deixa eu te perguntar, em que GC você está? Em que lugar de sentar na mesa? Eu não estou falando de culto, porque culto aqui é possível você entrar e sair até pior, porque você não conversa com ninguém, você não desenvolve relacionamento. Mas irmão, se você está no meio de pessoas, se você está no meio de pessoas crentes, ali você está tendo comunhão, e nós precisamos resgatar essa preciosidade, por isso a importância de um GC. Irmão, não tem coisa mais deliciosa do que quando acaba o GC, eu junto os meninos, a gente começa a debater sobre Bíblia. Eles vêm assim, não, Davi, eu preciso entender aqui agora, por que esse texto está falando isso? Eu falo assim, não, vem para cá. Aí começa um debate, vira quase um debate teológico, depois pós-GC. Mas irmão, é um negócio que aquece o coração, é um negócio que é gostoso, um compartilha experiência com Deus, o outro entrega uma palavra para o outro, está entendendo o poder da comunhão, de sentar à mesa, de ser vulnerável, de desenvolver relacionamentos. Irmão, a gente precisa resgatar isso, porque a realidade é que tem muitos igrejeiros desigrejados, tem muitos frequentadores de culto que não tem comunhão com ninguém. Irmão, se você está assistindo da sua casa, eu te faço um pedido, reúna-se em uma igreja local, porque a palavra de Deus está me mostrando que o culto é bom, mas o sentar à mesa, isso sim é diferente. O sentar à mesa e os irmãos em união, isso é o poder do Espírito Santo. Mas eu quero ler com você novamente o versículo 42 e a outra parte do 46, que diz assim: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo 46. Com alegria e sinceridade de coração, no começo do 46, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Terceiro ponto, dedicação e constância à oração. Irmãos, essa igreja teve uma iniciativa de começar a orar, mas teve uma constância para continuar. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós temos uma excelente teologia da oração, nós temos uma excelente teologia, uma excelente teoria da oração, mas temos uma péssima prática da oração. A gente sabe que tem que orar por aqueles que nos feriram, mas a gente não faz isso. A gente sabe que a gente tem que orar por causa da nossa frieza, por causa da tentação. Pergunta se está fazendo isso. Nós sabemos que constantemente temos que estar orando, agradecendo. Pergunta se estamos fazendo isso. Temos uma fé divorciada da nossa prática. Irmãos, a realidade é que a oração não é questão de capricho, é questão de vida ou morte para o cristão. Se você passa um dia inteiro sem orar, você está espiritualmente desprotegido. Eu não estou dizendo sobre uma oração profissional, um ritual farisaico, Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui batendo o meu cartão. Não, eu estou falando sobre você falar com intimidade com Deus. Você falar, Senhor, eu acho que eu não estou aguentando mais. Senhor, eu estou orando aqui, mas eu acho que eu nem queria estar orando, para ser bem sincero, mas eu estou orando, sabe por quê? Porque eu tenho dedicação, eu tenho constância. Irmão, sobre oração, o que a gente precisa entender é que você tem que começar como disciplina, até que se torne um prazer. Você tem que começar com uma dedicação, como um empenho, um esforço da sua parte, até o momento em que a chave vira, até o momento em que, se você não fizer isso, você começa a definhar espiritualmente, você fala, não, eu preciso orar. Irmãos, o livro de Atos, ele é repleto do sinal de Deus por meio da oração. Nós vemos aqui que, por meio da oração, essas pessoas continuavam adorando a Deus. Atos capítulo 1, a igreja perseverou em oração. No capítulo 3, eles oraram às 3 horas da tarde. No capítulo 4, a igreja ora durante uma perseguição e Deus envia um terremoto e o lugar treme, o Espírito Santo desce. Atos 6, a liderança entende que a maior prioridade deles era combinar palavra e oração. Atos 9, quando Paulo ele se converte, a primeira coisa que vai acontecer é uma oração de Ananias sobre Paulo. Aquilo que nós vemos em Atos 12 é que quando Pedro está preso ali, por
por meio da oração incessante da igreja, vem um anjo e liberta Pedro da prisão. Atos 13, a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas para as missões no mundo afora. Atos 16, quando Silas e Paulo estão na prisão, quando eles oram, Deus envia um terremoto, treme a cadeia de Filipos, e eles agora estão libertos da prisão. Atos 20, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso, na praia. Atos 28, Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta, e eles são curados. Irmãos, nós não temos dimensão do que é oração. Esse livro inteiro, ele é baseado em uma coisa: oração. Você acha mesmo que a gente vai aguentar escrever a nossa história como cristão sem orar? Você acha mesmo que você vai dar conta dessa semana sua que começou agora? Você acha mesmo que você vai dar conta de 2025? As responsabilidades, tudo que vai acontecer? Não, irmão, não é questão de possibilidade, é questão de dependência de quem é cheio do Espírito Santo. Não é questão de quem quer simplesmente cumprir um ritual, é questão de quem entende que a história dele está nas mãos de um Deus que escreve à medida que ele ora. Quero ler com você novamente o versículo 46, já lemos várias vezes, glória a Deus. Depois o versículo 47, que diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Quarto e último ponto sobre a dedicação. Dedicação e constância a um louvor empolgante e sincero. Essa igreja cantava, mas eles cantavam não como simplesmente uma parte litúrgica do culto, não, eles cantavam com entusiasmo, eles cantavam com alegria, eles tinham sinceridade de coração em adorar. O próprio apóstolo Paulo, ele reitera isso, quando ele mostra que uma das características para sermos cheios do Espírito Santo, lá em Efésios 5:18, é cantarmos cânticos espirituais e cantar e louvar ao Senhor de coração. Irmãos, o que nós precisamos entender é, você quer voltar para Pentecostes? Eu tenho algumas coisas para poder te falar. Irmãos, você quer viver o que os apóstolos viveram? Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você está lá lavando vasilha, sabe o que você vai fazer? Você vai botar uma música lá, meu irmão. Você vai lavar aquela vasilha. Enquanto você lava aquela vasilha, Jesus te lava por dentro. Você está lá dirigindo o carro, e você vai lá e bota a música, e você está dirigindo, mas Jesus está dirigindo a sua história enquanto você está dirigindo aquele carro. Você vai lá e fala, não, agora eu vou ouvir uma música, mas você faz uma limpeza naquela playlist ali, e deixa só o louvor. Você vai ver Deus fazendo uma limpeza na sua vida ali também. Irmãos, nós precisamos entender o poder do louvor, mas Paulo coloca uma característica: o louvor, ele tem que ser cantado de coração ao Senhor. Eles cantavam com sinceridade. Irmãos, é por isso que eu recomendo muitas pessoas, em momentos de culto, não ficarem aéreos. Tem pessoas, quando a gente sobe aqui no púlpito, é muito engraçado, a gente vê umas pessoas que estão assim, ó: eu quero conhecer Jesus. A pessoa está assim, voando, está em Nárnia. Ela não está prestando atenção em absolutamente nada. Aí na hora que a câmera passa, ela entra na presença dos santos apóstolos lá, ela finge que está muito crente, aí na hora abre o olho assim, viu que a câmera passou, aí ela volta a ficar toda dispersa. Irmão, eu não sei você, mas se eu for sair de casa para ir num culto, eu não vou sair de casa para ir num culto e não ser cheio do Espírito Santo. Eu vou fechar meu olho. Eu não estou nem aí para o que o fulano está usando, o que está acontecendo. Irmão, eu quero fechar meu olho e cantar de coração ao Senhor, com sinceridade. O problema é que a gente está precisando reensinar a igreja sobre esse aspecto tão simples, de que a adoração, ela tem que ser cantada de uma maneira que você está prestando atenção no que você está cantando, que a sua mente está imersa. Você está falando, olha, você é o fundamento da minha vida, Jesus. E você está imaginando Ele, carregando você nas suas costas. Está falando, você é o meu fundamento, Jesus. Está entendendo o tanto da parte de Deus que a gente tem perdido? Porque não é falta de louvor, é falta de sinceridade nos louvores que nós cantamos. Nós precisamos
redirecionar essa motivação do nosso coração. Mas a partir de agora, eu quero ir com você para uma outra parte, segunda parte do nosso sermão. Prometo que já está acabando. Às vezes, nós pastores temos esses problemas, é o nosso pecado, a gente fala que está acabando, mas não está, mas vai dar certo. Eu quero ler com você o versículo 43, que diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora eu quero falar com você algumas consequências da dedicação e da constância, dessas 4 áreas que falamos: o aprendizado bíblico, a comunhão, a oração e a adoração. A partir dessas 4 constantes, nós temos algumas consequências que eu quero trazer rapidamente com você. A primeira delas é o temor que gera sinais e maravilhas. A partir desse lugar de constância, de todos os dias perseverar nisso, o povo cai em temor. E temor não é medo de Deus. Temor não é você falar, olha, eu acho que Deus vai me castigar. Não. A palavra temor fala de uma profunda reverência, um respeito santo. É como se as pessoas estivessem tão imersas nas disciplinas espirituais, de que quando elas chegavam num culto público, elas tinham a plena consciência da presença de Deus ali. Isso gerava temor nas pessoas. As pessoas tinham esse temor, e o temor é algo muito importante na palavra de Deus. O temor do Senhor, ele nos impede de pecar, por exemplo. Tem uma ilustração que eu sempre gosto de falar quando eu falo sobre o temor, que eu ainda não sou pai, né? Mas todo mundo que é pai me fala que acontece algo. Quando o neném nasce, ele pega o neném no colo e ele vai dar o primeiro banho. Ele vai colocar ele na pia, ele fala assim, ai meu Deus, estou com medo desse menino chorar, ele vai chorar, eu vou ficar com dó, mas é para o bem dele. Aí ele vai lá, o menino começa a chorar, ele começa a quase chorar junto. Sabe por quê? Porque o pai, ele ama tanto aquela criança, que ele tem medo de ferir aquela criança, é um medo santo. Irmãos, é isso que a gente está precisando voltar a ter, um sentimento, uma consciência plena, de que Deus está aqui, e se Deus está aqui, nós o amamos tanto, que nós temos uma santa reverência, um medo santo, de que a gente não quer ferir a palavra dele, nós não queremos pecar contra ele, e esse temor, ele é também uma expectativa, mediante o entendimento de que Deus está nesse lugar. Quando somos tomados de temor, nós falamos, olha, Deus está aqui, e se Deus está num lugar, enfermos são curados. Se Deus está manifesto em um ambiente, existe cura, existe pregação do Evangelho, existe salvação, existem profecias, existem pessoas falando em línguas, existe a manifestação do sobrenatural. Minha pergunta, na verdade a pergunta de todos que eu vou responder então é, mas pastor Davi, então diminuíram os sinais e maravilhas? Não, foi o nosso temor que diminuiu. Somos nós que não temos mais a consciência viva e plena de que Deus está aqui, e Ele é todo poderoso, Ele nos conhece, Ele se manifesta. A partir de quando temos essa vida profunda com Deus, esse temor, ele é devolvido ao nosso coração, e a partir de quando nós criamos expectativa, meu irmão, quem dera se eu e você entrássemos em cultos falando assim, Senhor, eu estou vindo para te adorar, o Senhor vai estar naquele lugar, os seus anjos estarão ali, o Senhor vai fazer o sobrenatural, o Senhor vai fazer a sua parte, o Senhor vai fazer aquilo que é a sua vontade, o Senhor vai se manifestar. O nosso problema não é falta de sinais, é falta de temor, para que tenhamos a expectativa de que Deus vai fazer. Nós precisamos devolver isso à nossa consciência. O temor, ele é algo importantíssimo, quando nós olhamos para o reflexo da história da igreja. Se pegarmos o livro de Atos, em Atos 3, um paralítico é curado. Atos 4, a igreja ora e o lugar treme, eles são tomados de temor. Atos 5, muitos sinais e prodígios são efetuados. Atos 8, Filipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, vem a conversão de Saulo e a cura dos olhos de Saulo. Atos 12, Pedro é libertado pelo anjo do Senhor. Atos 16, ocorre um terremoto em Filipos. Atos 19, pelas mãos de Paulo, Deus curava, e os aventais de Paulo curavam as pessoas. Atos 28, Deus cura os enfermos pela oração de Paulo. Irmão,
Irmãos, deixa eu te dizer, Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O mesmo Deus que curou essas pessoas, é o Deus que está aqui, está presente. A minha oração para você que me ouve nesse momento é que o Espírito Santo comece a tomar a sua consciência de temor, que o Espírito Santo comece a colocar uma profunda reverência no seu coração, essa reverência de que eu mesmo preciso ter, de que eu não sou digno de estar em cima desse púlpito, porque eu estou na presença de um Deus santo, e eu sou um pecador, mas Ele me justificou, e eu entro na presença, eu entro no santo dos santos, sabendo que eu não merecia estar lá, mas é Deus que me chamou para lá, e eu vou em reverência, eu vou e me prostro aos pés do Rei. É essa consciência que precisamos, para que milagres, sinais e maravilhas voltem a fluir do nosso interior. Quero ler o versículo 44 e 45, nós já estamos encerrando. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Segundo ponto, como resultado dessa constância, corações se abrindo, geram bolsos se abrindo. Irmãos, esse é um tema um pouco sensível, mas eu vou ser sucinto no que eu vou dizer. Ocorreu um avivamento, as pessoas abriam seu coração para Deus, elas estavam cheias do Espírito Santo. Irmãos, aqui na nossa igreja, eu não conheço nenhum pastor que cobra dízimo dos outros. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas sabe qual que é a realidade sobre abrirmos o nosso bolso para o reino de Deus? É que não é sobre uma regra, é sobre ser um avivado. Quem teve o seu coração aberto por Deus, não é que isso vai comprar nada de Deus, mas ele está tão cheio do Espírito Santo que ele não consegue ficar alheio. Essas pessoas compartilhavam os seus bens. O texto não está dizendo sobre um comunismo cristão. Não, essas pessoas supriam as necessidades uns dos outros e não tinham uma comunidade igualitária. Mas eles tinham um olhar de compaixão. Olha, ele está precisando de um prato de comida, eu vou pegar o que eu tenho e vou dar para ele. Olha, ele está precisando de uma casa, vem morar na minha. Eles compartilhavam mediante as necessidades. Irmãos, é aí que, mediante Pentecostes, o dinheiro pode deixar de ser o senhor de muita gente. Talvez você tenha problema com dízimos e ofertas, ok. Mas o momento em que o Espírito Santo te toca, meu irmão, nós estamos aqui na nossa igreja. Nós temos o nosso orfanato, onde crianças recebem abrigo por causa dos nossos dízimos. Nós temos aqui a Fundação Oásis, nós temos o nosso asilo da terceira idade, nós temos toda uma estrutura para pessoas deficientes poderem entrarem nos nossos cultos e poderem adorar o Senhor com uma boa qualidade. Sabe, eu não consigo olhar para isso e não abrir o meu bolso, porque o meu coração foi aberto para Jesus. O dinheiro deixa de ser um senhor quando Jesus nos enche por completo, como em Pentecostes. E aqui quero tratar o último ponto, versículo 47, que diz assim, última parte do versículo 47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Terceiro e último ponto, transformação da sociedade, aumento da qualidade, gera aumento da quantidade. Irmãos, essa igreja aqui, ela é uma igreja simpática e amável. Eles tinham uma qualidade tão boa nos cultos. A presença de Deus era tão palpável. Haviam tantos sinais, tantas maravilhas, de que era uma igreja com qualidade, e por isso, eles transformavam a sociedade. A sociedade olhava para a igreja de Atos 2, e eles falavam, peraí, nós estamos tendo maridos melhores depois que eles foram a essa igreja. Estamos tendo filhos melhores. Estamos tendo esposas melhores, estamos vendo médicos melhores, profissionais melhores. Está acontecendo uma transformação na sociedade, e por consequência do aumento da qualidade desses cristãos, por meio de um avivamento, ocorreu uma transformação da quantidade da igreja. Irmãos, a realidade é que, no que tange a ministério, as pessoas às vezes têm dois extremos. Um extremo é o extremo de numerolatria. As pessoas às vezes só focam em números e mais resultados. Olha, temos tantas pessoas, isso não é errado, não é, mas o nosso foco não são os números. Outros têm um outro extremo de numerofobia, ou seja,
Não, a gente não pode crescer, não pode querer crescer. Não, meu irmão, é vontade de Deus que a igreja se expanda. É isso que aconteceu no livro de Atos. Meu irmão, deixa eu profetizar na sua vida. Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado, Deus falou que você ia ser um ministro do altar, Deus falou que você ia discipular pessoas. Irmãos, aumente a qualidade, assim Deus aumentará a quantidade. Aumente a qualidade daquilo que está sob o seu domínio, aumente a qualidade. Aumente o ensino da palavra, aumente a presença de Deus. Isso vai transformar a sociedade. Quando a sociedade é transformada, a igreja é aumentada. Irmãos, é por isso que a igreja não vai parar. Nós vamos continuar transformando a sociedade. Estamos transformando o bairro em que estamos. Estamos transformando a cidade em que estamos. Sabe por quê? Quando nós crescemos aqui em qualidade, na presença do Espírito e centrado nas Escrituras, uma sociedade, ela é transformada e Deus vai mandando cada vez mais os que serão salvos. Essa é a minha palavra ao seu coração nessa tarde. Eu quero orar por você especialmente. Quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. A realidade é que a palavra de Deus nos mostra como receber o Espírito Santo. Ele se torna a nossa habitação. João capítulo 1, versículos 1 e 12 diz assim: Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aos que receberam o seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, quando nós confessamos o nome de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, quando falamos que Ele é quem nos salva, e eu não estou pedindo para você entrar em uma religião, não estou pedindo para você entrar em uma placa de igreja, eu não estou pedindo para você entrar em uma filosofia vã, eu estou falando para você entrar em um relacionamento vivo com Deus Pai. Jesus é o caminho que nos leva a Deus, não existem outros caminhos. Quando cremos em Cristo, Ele envia o Espírito Santo, Ele transforma a sua vida, Ele devolve a sua alegria, Ele devolve a alegria da salvação.